de quando estava terminando o meu seminário, enviar um e-mail para o pastor Firmino da Anunciação Gouveia, 7º na sucessão de Gunavingre, que presidiu a igreja em Belém, se não me engano, por 29 anos, e passou essa igreja para o pastor Samuel. Eu tive o privilégio de estar com o pastor Firmino, se eu lembrasse, eu tinha colocado a foto dele aqui, no ano de 2012 ou 13, eu estive com ele lá em Belém, passei uma tarde abençoada, ele me contou toda a história dos seus 29 anos de ministério. E a minha pergunta para ele, quando eu estava terminando o seminário, eu estava fazendo uma monografia, e eu perguntei para ele o seguinte: pastor Firmino, quando na Assembleia de Deus ocorreu essa hierarquização dos cargos eclesiásticos? Porque a gente tem auxiliar de trabalho, diácono, presbítero, evangelista e pastor. A conhecida escadinha, que muitos pastores assembleanos se orgulham de dizer: olha, eu passei pela escadinha toda. Problema seu. Não tem nada a ver com a Bíblia, mas tem a ver com o costume da nossa igreja. Bem, eu queria desmistificar, talvez alguns se entristeçam, mas se conhecer a palavra, vai entender o que eu vou falar. A palavra não é minha. A palavra é de Deus. Quem está escrevendo é Lucas, o médico amado, que está com Paulo, e ele está relatando o que Paulo disse aos anciãos de Éfeso. Ele disse o quê? Olhai por vós. Pergunta que eu faço, irmã Sandra. Vós quem? Os presbíteros, que estavam naquele versículo lá anterior. Porque você vai acompanhar, e quando chega no versículo 17, mandei de Mileto chamar os anciãos, ou os presbíteros da igreja de Éfeso. Inclusive o título, a Bíblia que usa título tem o discurso de Paulo aos anciãos da igreja de Éfeso. Está aqui na minha Bíblia, deve estar na sua também. E algumas traduções nem usam a palavra ancião, usa direto, presbítero. Então Paulo está dizendo, olhai por vós. Por que eu grifei vós? Porque vós aqui são os presbíteros. E por todo o rebanho. Pergunta que eu faço, eu só vou continuar aqui quando alguém responder para mim. Quem é que tem rebanho? Por gentileza, alguém responde aí para mim quem é que tem rebanho, para eu saber se os irmãos estão acompanhando, tá? Quem é que tem rebanho? Para eu continuar, vamos lá, alguém digita aí. Quem é que toma conta de um rebanho? Por gentileza, alguém digita aí para mim, para eu saber que vocês estão aí. Opa, Antônio Carlos, missionário, ganhou um prêmio Nobel. Pastores? Olha aí, quem mais respondeu certo? Irmã Sandra, pastor. Quem tem rebanho é pastor. Gente, olha aí, quem mais respondeu? Jair Drago, o pastor João Neto. Eu tenho rebanho não, rapaz. Olha aí, todo mundo respondeu, todo mundo tirou 10 na prova. Pastor, 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 pastor. Todo mundo disse que é pastor. Pronto. Olha que coisa mais lógica do mundo, né? Até o pastor aqui da Assembleia de Deus, logo, glória, meu mestre aqui, o doutor pastor Germano, também falou, pastor, com certeza, pastores. Pronto, então está desmistificado, tá? O costume assembleano está desmistificado, porque aqui você vai ver, olha, olhai por vós, vós quem? Presbítero. E todo rebanho, quem é que tem rebanho? Pastor. Sobre qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Pastor Germano, eu tenho no único versículo Paulo se referindo à mesma pessoa, ao mesmo líder e chamando-o de presbítero, de pastor e de bispo. Está muito claro. Por quê? Porque o presbítero, o ancião, era o pastor local, que era também chamado de bispo, que é episcopo em grego, ou superintendente, ou supervisor.
Então, o pastor, enquanto pastoreia, ele está supervisionando as nossas almas. Ele também é bispo, é supervisor. Jesus Cristo é o bispo das nossas almas. Então, são sinônimos. O pastor é um dom. E por isso eu não tenho nenhum problema em entender o ministério feminino, porque pastor, para mim, é dom. Agora, a pessoa também exerce um cargo de pastor. Agora, se ele exercer o cargo e tiver o dom, vai ser uma maravilha. Se ele exercer o cargo e não tiver o dom, vai ser uma tribulação para ele e para a igreja. Existem muitos hoje se preparando para o pastorado com cursos de coaching. Nada contra os cursos de coaching. Se você for pastor chamado por Deus, tiver o dom e fizer 10 cursos de coaching, você vai aperfeiçoar teu ministério. Agora, se você não tiver o dom de pastor, conforme Efésios 4:11, que diz que ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres, os dons ministeriais. Se você não tiver, você pode fazer 1000 cursos de coach e não vai adiantar nada, tá bom? Então, se você tiver o dom, você faz um curso de coach, 10 cursos de coach, que vai ser bom, vai aperfeiçoar teu ministério. Agora, se você não tiver o dom para pastorear, você pode fazer 1000 cursos de coach, que não vai adiantar nada, porque pastor é dom, apóstolo é dom, aquele que funda, evangelista é dom, aquele que quer só pregar, ele quer só ministrar a palavra, ele não quer pastorear, ele não quer tomar conta de ninguém. Agora, pastor é aquele que apacenta, é aquele que cuida, é aquele que ouve, é aquele que vai estar lá 3 horas da manhã, é aquele que vai ouvir o casal 2 horas da manhã, né, irmã Rosane e irmã Wanda, vocês estão aí? Aleluia. É aquele que vai estar cuidando das pessoas. Então, vou repetir aqui, vou aumentar o versículo. Olha aqui, está muito claro. Olhai por vós presbíteros, por todo o rebanho é pastor, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo ou episcopo, ou seja, ancião ou presbítero, pastor e bispo, era a mesma coisa na igreja primitiva. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, pastor Germano. Que nós possamos cada dia orientar mais os irmãos com essa palavra abençoada. Glória a Jesus. Existem, Claudemir se batizou esse mês agora. Existem os dons ministeriais e os dons espirituais, tá? Os dons ministeriais, o nome já está dizendo, para os ministros. É o apóstolo, é o profeta, é o evangelista, o pastor e o mestre. São dons, tá? Agora, os dons espirituais vêm para aperfeiçoar esses dons ministeriais. Por exemplo, o pastor Germano, que aqui está, ele é pastor de uma igreja, lá em Queimados. Queimados não é... Agora esqueci, pastor Germano. Ele é pastor de uma igreja, mas ele é um mestre, porque ele é um ensinador, ele é um doutor, ele é responsável por um seminário, por uma faculdade. Então, ele também tem o dom de mestre. Então, ele é pastor e mestre. Ok? É por isso que o apóstolo Paulo, para algumas igrejas, ele disse: eu sou apóstolo, pastor e mestre. Ele era. Entendeu? Agora, aquele que tem qualquer um desses dons ministeriais, ele precisa também dos dons espirituais para poder exercer bem o seu ministério. Mas fica esclarecido aqui no versículo 28, nós, na Assembleia de Deus, criamos uma hierarquia que não existe. Ah, pastor, mas onde é que o bispo hoje não é igual ao pastor? Parabéns, é isso mesmo, hoje. Por que aconteceu isso? Porque a partir do ano 100, irmão Kleber Andrade, irmão Claudemir, irmão Maurício, a partir do ano 100, a igreja começou a crescer muito. E então o bispo passou a ter preeminência sobre o presbítero, que era o pastor local.
E o bispo passou a ser bispo de uma região, por exemplo. Tiago era bispo de Jerusalém. Tá? E aí isso vai criando uma hierarquia, por quê? Porque depois de Constantino, depois do ano 313, quando acabou a perseguição, o bispo de Roma, ele era pastor do imperador. Então, o bispo de Roma ele era mais importante que os outros. Ele passou a ser chamado de papai, porque todo bispo era chamado de pai. E daí, um dia perguntaram, e quem vai comandar os bispos? Quem perguntou tinha a resposta. É claro que é o bispo de Roma. E de papai vira papa. Então, onde é que surge a hierarquia? A hierarquia surge durante a história da igreja, mas nada tem a ver com os cargos eclesiásticos de Atos dos Apóstolos, da igreja primitiva, ok? O modelo da igreja primitiva, pastores e diáconos. Somente. Ah, mas lá tem auxiliar de trabalho, tem presbítero, é tudo por nossa conta e risco. Tá? A Bíblia tem, como esses cargos locais, o pastor que apacenta e o diácono que ajuda o pastor a apacentar, ok? O presbítero hoje assembleano, ele é alguém fora do contexto do Novo Testamento. Porque presbítero lá no Novo Testamento era o pastor da igreja local, tá bom? A igreja do pastor Germano é Belford Roxo, eu lembrei, é isso aí, Belford Roxo. Assembleia de Deus lá em Belford Roxo. Obrigado, pastor. Aleluia. Andressa é aqui da WCM, aqui na Vila Kennedy, West Church Mission. Ô, glória. Vamos lá então, meus irmãos. Acho que ficou explicado esse versículo aqui. Eu fico preocupado com isso, que eu já vi tanta polêmica, né? Ah, só o presbítero que unge. É o presbítero, irmãos, que ungia. Era o pastor da igreja. Chama os presbíteros da igreja e unja. Justamente, o presbítero era o bispo, o presbítero era o pastor local, ok? O pastor presidente hoje, Marcelino, ele exerce uma função como se fosse um bispo, né? É um pastor sobre outros pastores, né? Mas são coisas que nós mesmos criamos por causa da administração, né? Convém que o pastor seja mais pastor do que presidente. Algumas igrejas, eles têm um pastor administrador e outros só pastorear. Existem vários modelos. O bom seria que o pastor ele fosse somente pastor e que existisse um corpo diaconal que fizesse toda a parte administrativa. Nós não fazemos isso ou porque temos medo ou porque não queremos seguir o modelo do Novo Testamento. Mas no Novo Testamento era assim. Convém que os apóstolos, os pastores, vivam só da oração e da palavra. E quem deve cuidar das coisas são os diáconos. Quem deve cuidar das pessoas são os pastores. Eu acho que ficou claro, né? Ô, glória. Vamos lá. Vamos pro próximo versículo, que esse deu pano para manga. Ô, glória. Versículo 29. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis. Chegaram, Paulo, chegaram. É no nosso tempo. Paulo estava vendo